Meio-dia, 22 minutos, voltamos com o JA e hoje o Quero Saber vai falar, eu arrisco dizer, com muita gente. Quem aí se sente ou conhece alguém que é dependente digital, que não larga o celular por nada nesse mundo? Cadê o meu? Tá ali, tá certo. É claro que é difícil imaginar hoje um mundo sem tecnologia, mas tem gente que já não sabe mais viver sem ela, que é diferente. Vanessa Tobias, que hoje está de aniversário. Parabéns, obrigada. É a semana dos arianos aqui. Mais uma voltinha em torno do sol. Obrigada, Sobre gente. o tema, depois eu te mando uma mensagem pelo celular. Combinado. Sobre o tema de hoje, como fazer da tecnologia uma aliada, muito mais do que uma inimiga, por exemplo. Saber o que a gente quer ao usar a tecnologia. Se for para diversão, ok, por quanto tempo? Se for para trabalho, ok, por quanto tempo? O importante é que eu esteja no controle e não o contrário. Perfeito, não sendo controlado, né? Exatamente. O Gustavo tem uma pergunta para você agora em vídeo, Vanessa, olha só. Oi, meu nome é Sauda Silva Andrade, eu moro em Santa Isabel, São Joaquim. E eu queria... É que eu sou muito viciado no Free Fire. Então eu queria lidar quando meus pais quando meu pai e minha mãe dizem não, porque eu acabo ficando bem irritada. Então, essa aí é a minha pergunta, tchau. Então tá. Já pensou, João Ricardo, assim? Ai, meu Deus, gatinho, Deus, né? O importante existe uma fase da vida em que a gente fica viciado em alguma coisa de fato. Então, ali entre 7 e 14 anos, é até um trejeito da criança ter alguma coisa que ela gosta muito de fazer. Agora, é muito importante que os pais aprendam a frustrar as crianças, dando a elas limites, mas também dando opções. Que tal criar em casa uma alternativa? Tem o Free Fire, o que ele gosta, e outras 2, 3 alternativas para que aquele tempo seja tão prazeroso quanto o tempo em que a gente está no videogame. Ok. Gustavinho, tem que compreender um pouquinho também. Mais uma pergunta no telão, atenção. Gil de Imbituba, minha esposa começa a fazer o almoço e quando eu vou ver a comida tá queimando, aquele fumaceiro, tá no celular a minha esposa. O que é que eu faço? Ai, Gil Faz da do comida, céu. meu amigo. Olha, tem Assume uma o coisa... almoço, Gil, né? Assume o almoço na força. Tem uma coisa que eu venho sentindo muito nas relações familiares, que é a falta do diálogo sobre quais são as regras de convivência. Ter um espaço onde a gente consegue colocar o nosso celular para dar foco e atenção a, por exemplo, cozinhar e estabelecer isso como uma dinâmica familiar. Quer dizer o seguinte, que na hora em que eu estou no telefone e estou cozinhando ao mesmo tempo, significa que pode ser que esteja faltando um momento para eu ficar só comigo. Então, que tal separar um momento só para mim, depois eu deixo num pit stop, um lugarzinho parado do celular e aí consigo o tal do foco para cozinhar. Perfeito. Vá, você volta para o nosso computador, já te chamaremos Computador de volta. e celulares ali. Isso aí, daqui a pouco a gente segue contigo por aqui, Obrigada. viu? Muito bem. No Quero Saber, nós estamos falando de quem não sabe mais viver sem o celular. Então vamos, Vanessa Tobias, aniversariante do dia, continua trabalhando, por favor. Vamos lá? No telão tem pergunta. Franciele, de Lages, Planalto Serrano, como é que eu faço para ajudar uma pessoa que está viciada no uso do celular e não percebe isso? Franciele, é muito comum nos Estados Unidos uma expressão chamada intervenção, em que a gente para um momento separado do ambiente comum de convivência, ou seja, leve essa pessoa a um lugar em que vocês não estão acostumados a ir e diga, eu preciso te falar algo muito importante. E dê um feedback, assim, bastante amoroso e carinhoso, dizendo, tenho sentido a tua falta e queria saber se tu tens interesse em desenvolver a melhora nisso. É importante que a pessoa tenha consciência, mas que a gente também entenda que o despertar para essa consciência depende do outro. Dê o feedback em um ambiente separado e chame isso de intervenção em favor dessa amizade. Você tem uma arte que explica Temos isso uma bem? arte pra Vamos isso. ver, então. Aqui é uma arte geral, sabe, com as dicas para a gente não ser escravo da tecnologia. Tenha um pit stop para deixar os eletrônicos. Uma caixa, ou pode ser um mousepad, em qualquer lugar em que a família, depois de um combinado em diálogo, deixe o celular no horário que é combinado. Perfeito. Combine um limite diário individual e familiar. Nesses combinados é dizer o seguinte, olha, nós vamos usar até 2 horas, no máximo, em família, que não seja no almoço, que não seja no jantar, você pode separar isso no teu dia. E criar esse limite individual para depois ser familiar. E, claro, o exemplo é mais importante. Então, a gente diz, meu filho de 3 anos está usando muito celular, mas é porque eu deixei. O exemplo vem de cima. Desenvolva a sua presença digital. Vamos falar do que é bom? Já que eu quero estar presente digitalmente, eu tenho que estudar as melhores maneiras, porque a internet ela é eterna. O que a gente faz hoje, daqui 20 anos, ainda vai estar publicado.
e mantenha uma rotina voltada à sua base familiar e aos amigos. É o que a gente mais precisa e é o que modera as nossas crises de ansiedade e a nossa irritação. Família, amigos de infância, além de um esporte e terapia que sempre ajuda. Muito, muito. Né? Vamos a mais uma pergunta por aqui? Alexandre de Criciúma, por que não conseguimos controlar o uso do celular? Isso está virando uma doença digital? É muito profunda essa pergunta, né? É porque a gente substitui algumas das nossas carências pelo que eu chamo de comas existenciais. Alguns comem muito, alguns bebem, alguns jogam, outros usam o celular para não interagir com alguns dos nossos vazios emocionais. A recomendação é que a gente sempre tenha alguém para ajudar a gente a fazer a nossa faxina interna. Um bom terapeuta, um psicólogo, um coach, alguém que ajude a gente a refletir sobre a nossa vida. A gente precisa de ajuda cada vez mais. Sempre. Voltamos contigo daqui a pouco, então? Tá bom, obrigada. Obrigada por enquanto, Vá. Vamos para a última rodada de perguntas do Quero Saber Vida e Carreira de hoje. O tema é dependência digital, Vanessa. Vamos às nossas perguntas que não param de chegar por aqui. Roseli de Indaial. O que fazer com uma filha de 25 anos que não quer saber de mais nada além do celular e ainda se revolta quando eu desligo a internet? Poxa, que pergunta difícil, Roseli, porque eventualmente a gente vai postergar algumas das decisões que tinham que ter sido tomadas antes. E se a conversa não está funcionando, talvez de fato procurar uma ajuda para conseguir adequar essa parte pedagógica que precisa de uma reestrutura. Lidar com a revolta, com a irritação, faz parte e a gente não pode se impressionar. A gente tem que entender que faz parte do processo de reeducação e de reapropriação do tempo para essa pessoa. Dica final, leve ela para fazer o que ela gosta, para além de ficar com o celular. A gente tem que ter, no mínimo, uma lista de 10 atividades que a gente faz, que a gente curte fazer. Dar uma caminhada, ir para a praia, fazer uma massagem, ir para a rede, tomar uma água de coco. A coisa mais simples, porque nessa simplicidade haverá felicidade e a gente vai se surpreender que nem vai lembrar do celular. Tira ela de casa e leva para ela fazer alguma coisa bem legal. Muito bem, você trouxe dicas hoje. Trouxe. Então vamos lá, Vamos. Filmes e livros. Gente, tinha tanta coisa para pegar essas dicas, tanta. Como criar filhos na era digital, da Elizabeth Gilbey, e o propósito, a coragem de ser quem somos, do Prem Baba, do Sri Prem Baba. Assim, eu peguei esse aqui porque essa reflexão sobre a relação que a gente tem com a gente antes de ter a relação com o mundo. Então, esse controle que a gente comentou no começo que é tão importante. E na TV, Black Mirror, eu acho super pesado, mas é que é tão real, é forte, né? Essa é a palavra mais adequada, mas... E o Wi-Fi Ralph, quebrando a internet, para a gente entender como é que a internet funciona, daí é bem mais leve. E o Ela, que é um outro filme em que o homem se relaciona com a secretária eletrônica e que faz uma crítica à possibilidade do futuro. Então, se tu vê o trailer, tu vai falar, meu Deus, é muito possível que eu me relacione com um bichinho de pelúcia ou com a minha secretária eletrônica e comece a achar isso normal e o mundo ainda ache super diferente. Então, são críticas a essa realidade, que ficam como as dicas para a gente ver essa semana. Tá bom. Tá. Semana que vem você volta em novo dia? Semana que vem, quintas-feiras. Gente, quem me assiste na quarta, assiste quarta e também na quinta agora. Maravilha. Tá bom? Tá Assim será. certo. Curte teu dia. Feliz Obrigada, novo gente. ciclo, Obrigada tá? por todas as felicitações. Parabéns Amo muito mais uma vocês. vez. Beijo, obrigada, Ela beijo, volta a tchau. trabalhar, viu? Não parou, não. Ela volta a trabalhar nos bastidores ali. E semana que vem eu Quero Saber volta na terça-feira com o Jurandir falando de finanças pessoais. Então não se esqueça, a partir da próxima semana, o Quero Saber é terça, quarta e quinta. Jurandir, Betina e Vanessa.